e Team Web Banco. Amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Manicur, na França, perto de 300 quilômetros, digamos assim, 285 quilômetros ao sul de Paris. Absolutamente no meio do nada, numa região onde se cria gado, onde não há nenhum grande hotel, onde as vias de acesso são difíceis, ou seja, é porque é o Grande Prêmio da França. Se fosse outro lugar, não teria corrido aqui. Aí você vê a equipe falando com o Nakajima. Hoje vai ser um pouquinho mais difícil, porque não é fácil entender o rádio. Precisa estar acostumado a falar e escutar no rádio com ruído, com estática, com barulho de motor. E o nosso Luciano Burti já deve estar se preparando para entrar dentro do carro dele de Stock Car, porque hoje é um sábado de muita velocidade para você. O primeiro sábado especial de velocidade. Vai começar já já o treino da Fórmula 1. Teremos 1 hora agora, exatamente agora começando. Teremos 1 hora de treino de Fórmula 1 para definição das posições de largada. E depois, logo a seguir, nós vamos sair aqui de 27 graus de temperatura, sol forte, 41 graus a temperatura da pista, para muito frio em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, onde nós teremos mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Cars, a principal categoria do automobilismo brasileiro. Os Fórmula 1 vão voar abaixo aqui em Manicur, e depois os Stock Cars vão rasgar o asfalto lá em Santa Cruz do Sul. Aqui treino para definir as posições de largada. Lá, mais uma etapa que vai ter o Duda Pamplona na pole position, o Valdeno Preto em segundo, o Thiago Camilo em terceiro, o Rodrigo Esperafica em quarto, o Cacá Bueno em quinto e o Alan Kodair em sexto. Um treino confuso, complicado. Aliás, está cada dia mais difícil entender quem larga em primeiro, segundo, terceiro ou quarto na Stock Car, com essa coisa agora de corrida paralela. Seria tão bom se voltasse a ser o mais rápido é o primeiro, o segundo mais rápido é o segundo e o mais lento larga em último. Mas a coisa andou complicada para muita gente boa. O Burt vai largar em 25º, o Pisoni em 26º, o Popó Bueno em 27º, o Marquinhos Gomes, o líder do campeonato, em 28º. Então daqui a pouco Stock Car. Agora nós vamos aqui com a Fórmula 1. E começamos com uma grande notícia. A volta mais rápida do fim de semana. A volta mais rápida na soma de todos os tempos de sexta e sábado é de Nelsinho Piquet. Ele foi o mais rápido no treino, que acabou há exatamente 2 horas aqui na França. Ele virou 1:15.750. Foi a segunda volta mais rápida, perdão, porque em treino, que o mais rápido tinha sido o Felipe Massa no primeiro treino de ontem, com 1:15.306. No segundo treino de ontem, o mais rápido foi o Alonso, companheiro do Nelsinho Piquet, com 1:15.778. E aí perguntei ao Felipe, vem cá, ontem o Alonso mais rápido, hoje o Piquet mais rápido. Ele disse assim, tenho certeza que eles estão muito leves. A vantagem continua sendo da Ferrari. O Felipe foi o segundo mais rápido ontem, mas hoje as Ferraris treinaram muito pesadas. O Raikkonen foi apenas o 5º mais rápido e o Felipe Massa o 9º. Nelsinho Piquet foi o mais rápido, 1:15.750. O Mark Webber
com RBR foi o segundo, 1:15.759. O Vettel com STR foi 1:15.827. O Rosberg com Williams foi o quarto. O Raikkonen de Ferrari o quinto. Trulli com Toyota o sexto. O Hamilton, apenas a McLaren surgindo na sétima posição com o Hamilton. O Bourdais em oitavo e o Felipe Massa na nona posição. O treino já começou? Você tá de carona com o Bourdais, assim que nós deixamos de pegar essa carona com o Bourdais, mais uma vez, sempre lembrando a você como se desenvolve um treino de Fórmula 1. Aí o Bourdais, para completar a volta, 1:17. 101. O tempo do Bourdais. Vamos agora mostrar para você. Você sabe que o treino se divide em 3 partes. Você está vendo aí o Q1. Q1 de qualifying número 1, ou seja, de treino número 1. São 20 minutos com 20 carros na pista. Os 5 mais lentos ficam fora, já vão largar nas posições, nas 5 últimas posições. Depois vem o Q2, a segunda parte do treino. De novo com 20 minutos, com 15 carros participando e mais uma vez os 5 mais lentos ficam de fora e vão largar nas posições que vão ir de 11º até 15º. E o Q3, que é a terceira parte do treino, aquela onde vem a emoção realmente, é pra valer. 10 carros em 10 minutos lutando pela pole position. Perguntando ao Felipe Massa, e aí, o que você espera? Ele disse, se acertar uma grande volta, dá pra fazer a pole, mas tem que ser uma grande volta. Porque o carro não estava assim tão preciso. Wind direction pretty similar to this morning. It's moving a little bit round towards yesterday, but it's pretty similar to this morning. Repetindo que a temperatura do ar é de 26 graus, temperatura da pista 45. Ventos de 2 metros por minuto e a umidade do ar subiu para 52%. O calor forte e a umidade do ar alta, mudando muito de ontem para hoje, mudou também a previsão e já passa a existir a previsão de chuva para amanhã, possibilidade de chuva para amanhã. Aí vamos à primeira parte do treino. Vettel, Block, Bourdais, Button, Sutil, Fisichella, aqueles que já marcaram tempo. Felipe Massa foi para a pista, Nelsinho Piquet ainda não, Rubens Barrichello também não. O Felipe foi para a pista e vai completar a primeira volta dele. Por enquanto a volta mais rápida, 1:16.303 do Vettel. Tanto os carros da RBR quanto da STR andaram bastante bem. O Kubica, todo mundo sempre quer saber do Kubica, principalmente depois que ele ganhou a última corrida e assumiu a liderança do campeonato. No primeiro treino de ontem ele foi o 5º, no segundo treino de ontem ele foi o 6º e no treino de hoje ele foi apenas o 14º, ou seja, até agora não teve nenhum treino expressivo. O Kubica, que é o líder do campeonato, o campeonato que você sabe tem o Kubica com 42 pontos, a segunda posição dividida entre Hamilton e Massa com 38. O Raikkonen vem em 4º lugar com 35 pontos e o Heidfeld, que é o companheiro do Kubica na BMW, aparece na 5ª posição com 28 pontos. São esses os mais bem colocados. E o Felipe já quer garantir logo uma posição entre os 15 para exigir e forçar menos do carro nessa pista que exige dos freios. O Reginaldo vai explicar a característica agora do circuito de Manicur, mas o calor alto preocupa todo mundo. Veja só que o Massa e o Raikkonen já estão brigando pela melhor volta, mostrando que a Ferrari teoricamente tem o domínio por aqui. O Felipe já vem se aproximando para completar a volta. Ele entra na reta agora, vai passar embaixo, né, depois dessa variante. A linha de chegada é logo depois da variante. O carro recebe, em caso de corrida, bandeirada na grama. O tempo do Felipe, 1:16.107. E o Raikkonen vem para completar o tempo. Esse tempo do Felipe já vai garantir entre os 15. O Raikkonen vem mais rápido. Com o carro leve, o Felipe andou bem mais rápido que o Raikkonen. Com o carro pesado, que foi o treino agora há pouco, por isso que o Felipe não estava tão satisfeito, o rendimento do Raikkonen acabou sendo um pouco melhor com o carro pesado. Por isso que o Felipe disse, precisa acertar uma grande volta para fazer a pole position. Ele tem um 16.107. Onde é que o carro recebe onde receberia a bandeirada ali? Lá para trás. Aí você vê o Dominicali
o chefão agora que ficou no lugar do Jean Todt. O Felipe fez 1:16.107. O Raikkonen fez 1:16.136. Deixa eu corrigir aqui que não é o Domenicali. É um engenheiro de motores responsável. É o chefe dos engenheiros de motores. Mas me fale o nome agora. Mário Almondo. Muito obrigado, Carlos Gil. Então vem o Gil com as principais notícias do dia. Tudo bem, Galvão? Bom dia para todos no Brasil. Bom dia, Reginaldo. Bom, o que se conversou muito aqui no paddock nessa semana, Galvão, foi a possibilidade de uma greve que, de certa forma, é natimorta, né? Há um descontentamento dos pilotos em função de um reajuste que a Federação Internacional de Automobilismo pretende fazer na superlicença, que seria, a grosso modo, a carteira de motorista, né? Porque todo piloto de Fórmula 1 deve pagar por ela, e também há uma taxa, uma cobrança sobre pontos. E a FIA também tem o interesse de fazer um reajuste sobre isso. A Associação dos Pilotos se reuniu, eles não estão satisfeitos, mas a possibilidade de greve para o Grande Prêmio da Inglaterra é remotíssima, Galvão. Falou-se em greve, como na última corrida tinha se falado que a própria FOM iria romper com a FIA para fazer uma liga, para fazer um campeonato separado. Isso são sempre as notícias, né, do que a gente chama do rádio paddock, que ela surge pequena e vai se espalhando, aumentando pelas ondas do rádio paddock. Houve uma reclamação, claro, dos pilotos, mas quando você pensa na GPDA, que é a Grand Prix Driver Association, aí você imagina que o Felipe Massa, o Hamilton que você está vendo aí, e o Raikkonen não concordaram com as últimas decisões, se afastaram da GPDA. Quer dizer, os três principais pilotos não fazem parte da Associação dos Pilotos. Já se dá para sentir como perde força a própria Associação dos Pilotos. Ela primeiro precisa se entender entre os pilotos, para depois pensar em pressionar qualquer coisa. Fico mais com a impressão, Reginaldo Leme, de que as ondas vão crescendo à medida que vão se espalhando e caminhando pelo paddock. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Galvão. Bom dia, amigo da Globo. A cisão na Fórmula 1 eu até acredito que possa acontecer, porque aí envolve uma coisa maior, que é aquela crise provocada pelo escândalo com o Max Mosley, e aí tem do outro lado o Bernie Eccleston, que cuida da administração e da parte comercial, e consequentemente as equipes vão para o lado do Bernie Eccleston. Quanto à greve numa corrida, absolutamente impossível, não existe, não há essa cogitação. Pode até se falar nisso, mas todos os pilotos têm simplesmente um contrato assinado. Contrato assinado, acabou. Tem patrocinador envolvido, tem equipe envolvida. Contrato com muito dinheiro. Em alguns casos, com muito dinheiro. A história do rádio, Reginaldo, nós que estamos há tanto tempo nisso, a Fórmula 1, ou seja, o paddock da Fórmula 1, ele é pródigo em, às vezes até em criar notícia. Muitas vezes pegar uma pequena notícia e transformar numa grande coisa. Então é mais ou menos assim. Alguém diz, os pilotos falaram em greve. O segundo já diz para o terceiro, os pilotos estão pensando em fazer greve. O terceiro já diz para o quarto, os pilotos resolveram fazer greve. O quarto já diz para o quinto, vai ter greve. E o quinto já diz para o sexto, não vou nem trabalhar na Inglaterra. E a coisa assim vai caminhando. A coisa é complicada porque realmente o aumento que a FIA está querendo para essa superlicença, como explicou o Carlos Gil, é a melhor maneira realmente de explicar isso é a carteira de habilitação do piloto, né? Uma carteira especial, digamos assim, um pouco melhor que a nossa, vale um pouco mais que a nossa, né? A nossa do cidadão comum aí. O aumento chega a 350%. Então é coisa realmente beirando o absurdo. O Kimi Raikkonen, como campeão do mundo e com os pontos que já tem este ano, por exemplo, teria que pagar mais ou menos 60 mil euros para poder correr na Fórmula 1. É uma coisa absurda. Acima de 150 mil reais. Mas vamos indo ao treino, o Galvão falou do melhor tempo de todo o fim de semana até agora. Foi esse do Massa, 1:15.306. O do Piquezinho, 1:15.750 é o segundo. O Weber, 1:15.759. E o Alonso, 1:15.778 ontem. O do Massa foi ontem, o do Alonso foi ontem. O do Nelsinho foi hoje. E que significa que a Renault, isso a gente já tem visto no carro do Alonso, claro que mesmo reconhecendo que o Alonso tira leite de pedra, né? Por isso ele é bicampeão. Mas a Renault tem progredido consistentemente, mas não para lutar por uma pole position, embora o Alonso tenha largado em segundo, né, no Canadá, mas foi porque em função daquelas condições da pista que só ele e o Hamilton acharam
um caminho especial ali para passar por onde soltava pedras. Mas o recorde ainda, isso é que é importante. Talvez seja o primeiro recorde de pista a ser batido este ano, porque o recorde é do Ralf Schumacher de 2003, 1:15.019, e eles vão chegar perto disso, não na luta pela pole, que você sabe, eles largam já com a gasolina que vão correr, mas na terceira sessão, no que a gente chama de Q3 desse treino de hoje, no Q2, perdão, que eles andam sem gasolina, totalmente sem gasolina, é que pode baixar esse tempo do recorde absoluto de Mahincuro, Ralf Schumacher com a Williams, 1:15.019. A pole no ano passado chegou perto, 1:15.034 e foi do Massa. E não é fácil, hein? O melhor tempo do Hamilton agora, já parece ser definitivo daqueles que andam à frente, é 1:15.634. O Raikkonen tem 1:15.766 e o Felipe Massa 1:15.830. O Alonso é o quarto com 1:15.939. Então, mesmo assim, teriam que baixar mais de 6 décimos, mais de meio segundo, para chegar na casa de 1:15.0, para poder bater, então, o recorde do Ralf Schumacher. Não é tão fácil assim mesmo na segunda parte do treino. Galvão. E nesse momento, estariam fora. Os 5 pilotos que estariam fora: o Jenson Button, o Rubens Barrichello, o Heidfeld, o Sutil e o Fisichella. Não seria normal nesse caso nem Rubens Barrichello, nem Heidfeld, nem Jenson Button. Então vamos ver o que vai acontecer. A verdade é que o Barrichello foi para o box agora. Nós temos ainda 5:53. Ele vai ter que fazer algum acerto e voltar. O Heidfeld, que é o 18º, ele vem nessa volta agora tentando se colocar entre os 15 para participar da segunda parte do treino. Daqui a pouco, logo depois da pole position, da definição da pole position, aqui em Mahincuro, na França, nós vamos para Santa Cruz do Sul. Olha onde foi o Heidfeld, para a largada da Stock Car. Carlos Gil. Sobre o Barrichello, ele dizia que não está satisfeito com o rendimento do carro e acha bem complicado chegar na Q3 nesse sábado, treino de classificação. E é bom lembrar também que o Hamilton, que fez o melhor tempo, está com o melhor tempo no momento, vai perder 10 posições, ele e o Nico Rosberg, em função do incidente nos boxes no Grande Prêmio do Canadá. Eu não sei se politicamente, Reginaldo, eu quero esperar o rendimento do Nelsinho nessa parte do treino agora. Porque ficou um pouco claro, e a conversa, aí você está vendo o empresário do Kubica, Daniele Morelli, o empresário do Kubica, agora pouco aparecia, agora aparece em todas as corridas. É o empresário de uma das grandes estrelas, da grande estrela em ascensão esse ano. Pouco aparecia na imagem da televisão. Na imagem da televisão, né? Agora toda hora ele aparece, porque é o empresário da estrela em ascensão, da estrela que sobe, que é o Robert Kubica. Nessa corrida parece que eles estão complicados. Estão muito. É um circuito de pressão aerodinâmica muito alta. Os técnicos das equipes costumam numerar, né, de 0 a 10 o nível de pressão. Essa de 0 a 10 seria 8. Então a pressão aerodinâmica é muito alta e a BMW, curiosamente, não está se dando bem. Eu esperava mais, se falar em Barrichello, eu esperava mais da Honda, que no Canadá não teria que fazer nada, né, para o circuito que não ajuda em nada, e o Rubinho foi muito bem, inclusive largou bem também, mas aqui eu esperava mais da Honda. Na proporção inversa, você coloca Mahincuro com Monza, por exemplo. Monza, onde você tem até o set especial, você pressão quase zero, quase flat. Aqui não chega a ser Mônaco, mas se usa muita pressão. Four wheels over the white line. Charlie's saying that it's now four wheels across the green now, so you can put all 4 tyres across the white. You just can't put all 4 across the green. Okay? Aí você viu o rádio falando? E na verdade eles estavam ali falando sobre a questão de se passar na linha branca, não passar na linha branca, que aqui seria permitido colocar as 4 rodas em cima da linha branca. E principalmente a última chicane, que é onde todo mundo está saindo, que depois da linha branca tem aquela linha verde que não é grama, é pintado de verde. Ele, né? É pintado de verde. Até o Bruno Senna no treino da GP2 ontem bateu ali, curioso, ele bateu depois de fechar a pole position.
Vai largar na pole hoje. Vai largar na pole position. O Luca de Graça, que é o piloto, o terceiro piloto. O Alonso é o primeiro, o segundo o Nelson, o terceiro o Luca de Graça. Ele estava reclamando que ele estava há muito tempo sem corrida. Isso faz falta para o piloto. Treina de vez em quando, ainda mais que ele estava treinando pouco, porque a Renault estava dando preferência ao Nelsinho treinar para ele pegar mais rodagem e pegar mais rápido o desenvolvimento. Veja que o Felipe vem mais rápido e o Raikkonen vem mais rápido e as Ferraris vêm para tentar baixar o tempo do Hamilton. E o Luca de Graça então vai voltar a correr na GP2 e hoje o Bruno Senna larga na pole position e o Luca larga na 5ª posição. Mesmo estando numa equipe média, hein? O Lucas de Graça. Ele não vem para disputar título, ele vem para se manter em atividade, se manter correndo. De onde se tira a conclusão que, assim como se diz no futebol, também no automobilismo, treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Precisa de corrida. Ele me disse que ele precisava correr. Felipe Massa faz 1:15.024. 1:15.024. O recorde absoluto é 1:15.019. Agora ele se aproximou absolutamente do recorde desse circuito. Massa 1:15.024, Hamilton 1:15.634. E vamos ver o Raikkonen. Você está vendo ali o tempo do Kubica, o Raikkonen faz 1:15.133. E esse é o Q1 ainda, no Q2 é que eles vão andar mais rápido. Aí já deve dar um pouco mais de esperança para o Felipe, foi o que ele disse, eu preciso acertar uma grande volta. Então nós vamos ficar torcendo para ele acertar uma grande volta para largar na pole position, o que é vantagem para a corrida. O Felipe, é bom lembrar, pode até, com esses problemas que tá tendo aí a BMW, mas é que o Kubica também já está naquela fase de tirar coelho da cartola. Ele fez o 4º tempo agora, 1:15.687. Para ter uma ideia, o Heidfeld está lá embaixo, na 18ª posição. Vai terminar o treino e o Rubinho não vai ficar nem entre os 15. Porque nesse momento, tanto o Jason Button quanto o Rubinho, o 16º é o Button, o 17º é o Rubinho. Impressionante como não anda aqui a Honda. Definitivamente uma surpresa negativa. Esperava-se, claro, um pouco mais. Não uma grande performance, mas um pouco mais. E o treino vai terminando e você vai vendo aí. O Heidfeld estava tentando de todas as formas. E ele conseguiu abrir a volta. Ele conseguiu abrir a volta, senão ele estaria fora. Ele tem que entrar entre os 15. Mas ele abriu a volta nos segundos finais. Isso é que é trabalho de boxe para dar certo. Ele abriu a volta, olha só, já zerou o cronômetro. Tá valendo para ele, mas por enquanto ele tá acima. O Galvão, quando o Massa disse para você, eu preciso acertar uma volta, dá para ler, né? Uma coisa que ele não pode dizer claramente, eu preciso andar mais do que o Raikkonen. Porque a briga é com o Raikkonen, já que o Hamilton vai perder 10 posições, o Kovalainen não chega naquele nível, o Kubica, tudo bem, está fazendo até um bom treino e é líder do campeonato, mas a BMW ainda é uma equipe que depende de erros entre a Ferrari e a McLaren para poder lutar por vitória, e o Massa tem chance de ser líder do campeonato. Olha só, o Kubica tem o 5º tempo nesse momento, que o Massa é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Trulli é o terceiro, o Hamilton é o 4º, o Kubica é o 5º. E olha a mão de obra que o Heidfeld está tendo para conseguir ficar entre os 15. Vamos ver se ele vai conseguir agora. Vai conseguir, mas olha, 12ª posição para o Heidfeld. Conseguiu colocar ali em 12º. Vai ter que fazer mágica para chegar no Q3, para participar da terceira parte do treino. Aí você está vendo o Heidfeld. Você vai ver que ele teve um probleminha na volta, olha, deu uma travadinha no dianteiro esquerdo, com isso deu uma embarrigada na curva, perdeu um certo tempo ali. O 16º Nakajima, 17º Jason Button, 18º Barrichello, 19º Fisichella e 20º Sutil. O Sutil e o Barrichello, os dois são do Force India. Normal que estejam nas duas últimas posições numa pista que exige tanto quanto esta, porque aqui tem que ter acerto, tem que ter muito acerto, o Fisichella e o Sutil. Agora, as duas Hondas apenas à frente dos dois carros da Force India é um resultado extremamente negativo. Olha, outra grande decepção, porque é uma equipe, eu vou dizer da Williams com motor Toyota, é uma equipe que tem andado, que foi na última volta
O Kovalainen bem lento e os dois ainda tentando tempo para passar por ele. O Kovalainen se enrolou ali. O Rosberg, que tem feito um grande campeonato, foi 15º e o Nakajima, companheiro dele, 16º, está fora. Muito bem. Estão fora Nakajima, da Williams, Jason Button e Barrichello da Honda, Fisichella e Sutil da Force India. E o mais rápido na pista é Felipe Massa, com 1:15.024. Nelsinho Piquet na 9ª posição. Isso que eu queria dizer. O Alonso foi 7º, o Nelsinho 9º. O Nelsinho tem que tentar andar o mais perto possível do Alonso, que senão vai vir aquela história, botou o tanque vazio para fazer o melhor tempo. Já que tá tudo, a pressão grande em cima dele. Então foi muito bom o Alonso ter feito o 7º e o Nelsinho Piquet ter feito o 9º. Voltamos já, Globo, a gente se vê por aqui. Muito bom dia, falamos ao vivo do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, onde daqui a pouquinho vai ser realizada a 4ª etapa da Stock Car, a maior categoria do automobilismo brasileiro. Uma manhã bastante fria, 10 graus. Duda Pamplona vai largar na pole position. Ele conquistou essa largada ontem num duelo com o Thiago Camilo. O carro mais à direita no vídeo queimou a largada, o Thiago foi punido e com isso Duda Pamplona herdou a pole. Eu converso com ele aqui. Duda, o que esperar dessa prova de hoje? Bom, largar na frente aqui em Santa Cruz é sempre um bom começo, né? Uma pista de difícil ultrapassagem. Então eu acho que a gente está numa situação boa. Vamos ver o comportamento do carro durante a corrida para conseguir manter essa posição até o final. Obrigado, Duda. Duda larga na pole position. No segundo é Valdeno Brito. Na segunda fila, Thiago Camilo e Rodrigo Esperafico. Na terceira fila, Cacá Bueno e Alan Kodair. Na quarta fila, Ricardo Maurício e Antônio Jorge Neto. Daqui a pouquinho, logo depois do treino, então, a 4ª etapa da Stock, no sábado da Velocidade na Globo, que continua com Galvão Bueno. Muito bem, nós voltamos ao vivo aqui de Manhecourt. Você ouviu o Duda Pamplona, que vai largar na pole position, ele tem razão. Largar na pole position em Santa Cruz é uma vantagem muito grande, é muito difícil a ultrapassagem por lá. Vai ser uma corrida daquelas de arrepiar. Os pilotos estão buscando a 4ª etapa, em 8 etapas, os 10 mais rápidos vão para nas 4 finais disputarem o título. Aí você está vendo o Jean Todt, que mais um grande chefão da Ferrari, o chefe que comandou a Ferrari em todos os títulos mundiais do Schumacher. Formou um time espetacular com o Ross Brown, que hoje está na Honda, com o Rory Byrne, que hoje está retirado, digamos assim, está aposentado lá na Ilha Seychelles, se não me engano, ou se não for Seychelles, bem pertinho ali. Está muito preocupado com o sol, com a pescaria. Ele tem uma escola de mergulho. Uma escola de mergulho, absolutamente para se divertir, depois do dinheiro que merecidamente ganhou na Fórmula 1. E montou realmente uma grande equipe, e com isso vieram os títulos do Schumacher. Equipe que tinha Schumacher e Rubens Barrichello como pilotos. Schumacher em contest, um dos maiores de todos os tempos, e o Rubinho, que foi fundamental no desenvolvimento dos carros e na ajuda ao Schumacher nas conquistas dos títulos do Schumacher e da Ferrari por equipe. O Jean Todt largou, mas não largou muito não, viu? Vira e mexe, ele tá por aí. E na última corrida eu cheguei a dizer que saudade do Jean Todt e do Ross Brown. Nada contra o Dominicali, mas principalmente depois que tiraram pontos preciosos. Ou evitaram que o Felipe conquistasse pontos preciosos. Na pior das hipóteses, um segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco. E na pior das hipóteses, um segundo lugar no Grande Prêmio do Canadá, que ele teve que tirar leite de pedra para chegar em 5º lugar. Com erros da Ferrari no box, o que raramente acontecia no tempo de Jean Todt e de Ross Brown. Aí você vai vendo o Flávio Briatore, que está para casar. Casou agora, casou essa semana passada, é verdade. Casou em segredo, uma festa para 350 convidados apenas. Bernie Eccleston estava lá, Alonso estava lá. Festa tipo Briatore. Top, absolutamente top. Mas não está nada feliz com o rendimento da equipe dele, da Renault. Vamos já para a segunda parte do treino. Veja a preocupação ali com o calor. Repito, a temperatura 27 graus. Os ventos de 1,1 metro por segundo.
e a temperatura da pista chega a 46 graus. Não era esperada essa temperatura, principalmente essa temperatura de pista aqui para a corrida de Mancur. Galvão, diga lá, Carlos Gil. Essa posição de largada do Rubinho, 18º lugar, que pode mudar em função de punições ao Nico Rosberg, por exemplo, eventual punição ao Heikki Kovalainen, mas se mantiver essa posição de 18º lugar, é a pior posição de largada do Rubinho esse ano. A pior anteriormente tinha sido um 15º em Mônaco e a melhor até agora foi o 9º lugar no Canadá. E algo que acontece numa semana não muito boa, porque circularam rumores também de que a Honda estaria interessada em reativar uma segunda equipe depois do fracasso da Super Aguri, da falência da Super Aguri. E nessa provável segunda equipe implicaria numa reformulação total na principal equipe também. E vale lembrar que os contratos do Jenson Button e do Rubens Barrichello estão em vencimento esse ano. Estão em vencimento esse ano. O que conta a favor do Rubinho Barrichello é a confiança absoluta que o Ross Brown tem nele. Aliás, a presença do Rubinho na equipe Honda foi fundamental para que o Ross Brown aceitasse o convite para tentar essa façanha de transformar a Honda em equipe grande, na fase em que ela está. Aí você está vendo o Felipe absolutamente concentrado. E olha só, do tempo que nós temos de treino, restam 11 minutos apenas. Ninguém quis entrar na pista. Já tem muito tempo de treino aí. Já vamos chegar na metade do treino. E agora, apenas agora, o primeiro carro vai para a pista, que é o Bourdais. Aí você está vendo o Nelsinho Piquet. Todo mundo esperando para ver o que acontece, ver o que acontece com a temperatura da pista. Ninguém quis se arriscar. Aí vem o Nelsinho com pneus moles. Essa ideia da Honda, da segunda equipe da Honda, que está voltando à tona através do engenheiro norte-americano Ken Anderson, que já trabalhou na Fórmula 1 e está negociando até um apoio para 2009. Parece que a Honda está dando apoio total, de onde a gente conclui que o negócio era contra o Aguri Suzuki, né? Eles não queriam a Super Aguri, mas aceitam uma equipe com esse engenheiro norte-americano, e quem está satisfeito com isso, claro, é o Bernie Eccleston, porque como seria através da Honda Estados Unidos, seria praticamente uma equipe americana, né, de volta à Fórmula 1. Com um desejo muito grande, Reginaldo, de ter um piloto americano. E esse piloto pode ser uma piloto, a Danica Patrick, por exemplo. A Danica Patrick. No mínimo, embelezaria a Fórmula 1. Mas o problema é que é completamente diferente você dirigir um Fórmula 1 do que dirigir um carro naquele oval. Isso ficou muito, muito bem provado. E foi o Bernie que bancou isso. O Bernie, quando o mundo foi, ele já voltou 3 vezes. Quando ele fez a troca, que foi o Nigel Mansell para lá, e veio o Michael Andretti para andar ao lado do Ayrton Senna na McLaren, e no ano em que o Mansell foi para lá, foi campeão com sobra, mas deu passeio. Foi campeão com sobra. E o Michael Andretti foi demitido depois do Grande Prêmio de Monza por incompetência, por não ter talento suficiente para andar na Fórmula 1. O Bernie mostrou ao mundo qual é a categoria mais importante, onde estão os melhores pilotos e onde é mais importante dirigir. O sonho americano do Bernie é antigo. A Fórmula 1 já passou. Lá nos primórdios, por Watkins Glen, no norte dos Estados Unidos. Galvão, só dentro desse assunto seu, o Sebastian Bourdais, que está aí agora, numa equipe pequena. Era o grande gênio. Foi 5 vezes campeão ali nos ovais. Era o grande gênio pelo lado de lá. Não só em ovais, mas no automobilismo norte-americano. Então é completamente diferente. E a Fórmula 1 já andou por Watkins Glen, a Fórmula 1 andou por Dallas, a Fórmula 1 andou por Long Beach, a Fórmula 1 andou por Phoenix, o Reginaldo vai me lembrar que foram tantos os lugares, até que ela chegou em Indianápolis, Detroit. Watkins Glen. Watkins Glen no começo. Pela ordem, Watkins Glen, Long Beach, Detroit, Dallas e depois onde mais foi? Andou em Phoenix, aí acabou em Indianápolis e acabou agora em lugar nenhum. Estão querendo voltar com o Indianápolis. Há 3 anos atrás, surgiu um californiano. Era o americano. Olha, os azuis, cabelos louros, cara de surfista, e se chamava Speed. Scott Speed. Velocidade. Não andava nada. Ficou pelo caminho. Então, esse sonho americano, eu vou dizer uma coisa, a melhor coisa que podia acontecer na vida da Dani era ela continuar por lá. O melhor americano que teve nos últimos anos da Fórmula 1 era o Mario Andretti, que
Os últimos anos, você está falando de 25 anos atrás. Nascido em Nazaré, mas com esse sobrenome Andretti, né? Esse foi campeão do mundo. Sangue italiano. Mas o Reginaldo está falando de 30 anos atrás. Ele foi campeão na década de 70. Ele foi campeão em 78. 78. E antes dele teve um grande campeão pela Ferrari, que foi o Phil Hill. Então, o Mario Andretti, exatamente 30 anos, em 1978. É que às vezes parece que o tempo não passa, porque nós já estávamos lá, Reginaldo e eu, vendo o Mario Andretti ser campeão em 1978. 6 minutos e 50 restando. Massa tem 1:15.041. Outra vez ele beliscou o recorde absoluto. Então, tá difícil de sair, viu, Reginaldo? Massa 1:15.041. Raikkonen 1:15.161. Esse é o momento em que eles estão mais leves. Essa deve ser a melhor volta, se bem que a melhor volta acabou sendo Massa na primeira sessão, com 1:15.02. Agora tem 1:15.04. O Alonso é que está surpreendendo, agora está com 1:15.04, mas terminou em sétimo na outra. O Hamilton fazendo o que pode, com 1:15.48. O Kovalainen estava apostando numa punição para o Kovalainen, porque veio lento demais na entrada da chicane aqui, atrapalhando a volta do Nakajima, deixando o Nakajima fora dos 15. Aí você está vendo o Kovalainen, sempre lembrando que o Hamilton vai perder 10 posições e o Rosberg também vai perder 10 posições. O Rosberg, pelo que está andando a BMW, pelo que ele, o Rosberg, está andando, muito provavelmente vai largar em último. Porque perder 10 posições para ele, nesse momento, ele seria o 23º, ele está em 13º. Só tem 20, está em último. E o Hamilton está em quarto, perde 10, vai para a 14ª posição. Nesse momento, iria para a 14ª posição o Hamilton. E o Massa tem 1:15.041, o Raikkonen 1:15.161. Fora nesse momento, Bourdais, Nelsinho Piquet, vamos torcer para ele está nos boxes, para ele voltar e ainda conseguir um tempo que permita colocá-lo entre os 10, não é fácil. O Rosberg em 13º, o Heidfeld, olha só a dificuldade do Heidfeld, em 14º e o Kubica em 15º, mas está na pista do Kubica. Você está vendo aí. Daqui a pouco a largada da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, com tudo a Pamplona na pole position. O Nelsinho, Galvão, só conseguiu uma vez esse ano entrar no Q3, foi no Grande Prêmio da Espanha em Barcelona. Naquela ocasião ele acabou largando na 10ª posição. E ele estava esperando, ele disse claramente isso, esperando essa fase europeia. Então, quando ela começou em Barcelona, ele já ficou entre os 10. Aqui ele já subiu, ele já foi o primeiro. Ele está esperando andar mais em cima. Ele está louco para ter Barcelona e essa sequência agora. França, Inglaterra, depois Alemanha, em Hockenheim, depois Hungria, depois Bélgica e depois Monza. São pistas que ele conhece bem, que ele andou de GP2. Porque foi tudo uma aventura para ele, de Austrália, de Bahrein, de Malásia. Acabou sendo tudo uma grande aventura. O próprio Canadá, onde ele jamais tinha andado. Porque não tem treino na ilha de Notre Dame para o Canadá e ele não tinha andado de GP2 por lá, então jamais tinha andado no Canadá. Olha o Heidfeld colocando o carro na 10ª posição aí, isso quer dizer o Nelson em 14º, mas ele está nos boxes. Felipe Massa continua sendo o mais rápido. Daqui a pouco, na sequência, a largada para a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, imperdível no circuito de Santa Cruz do Sul. Olha o Vettel, como atravessa por cima da zebra. Esse é o momento em que está todo mundo no boxe, né? Com exceção do Vettel, do Kubica, do Kovalainen e do Heidfeld. Porque a pista está muito quente, está todo mundo esperando aí para queimar o último jogo de pneus desse Q2. Olha, Reginaldo, veja que a situação da BMW é bem mais complicada do que a gente possa imaginar. O Kubica e o Heidfeld estavam na pista. O Heidfeld colocou o carro em 10º, está correndo risco. E o Kubica colocou apenas em 8º. O Kubica virou um 15.723, o Felipe tem um 15.041. 7 décimos, é muita diferença. Por isso essa corrida é fundamental para Felipe Massa e Raikkonen, para os dois. Porque a briga é aí, entre os dois mesmo. A Ferrari é disparada favorita. E a chance do Felipe, que tem 3 pontos à frente do Raikkonen, de sair daqui até como líder do campeonato, se ele fizer 4 pontos, no mínimo 4 pontos a mais do que o Kubica. Tem uma revista especializada em Fórmula 1, a F1 Racing, que é francesa, que é só Fórmula 1 da primeira à última página, e tem uma capa muito interessante.
que bota assim, um duelo fraticida. E uma foto dos dois, o Raikkonen e o Felipe Massa, os dois dando uma bela gargalhada, uma bela risada. E a manchete que diz assim, da página, Reginaldo, que diz, rirá bem quem rir por último. Essa é exatamente na tradução do francês. Porque todo mundo considera essa corrida fundamental, pelo fato do Hamilton estar punido em 10 posições, e vira uma sequência de pistas favoráveis à Ferrari. Daí a importância realmente desse Grande Prêmio da França. Foi aqui no ano passado que o Raikkonen disparou para o título, né? Ele ganhou aqui, ganhou na Inglaterra e fez uma segunda metade de campeonato sensacional, acabou sendo campeão do mundo. Mas essa mesma revista faz um levantamento que eu não tinha pensado nisso. O piloto que mais fez ultrapassagens em 2007, Felipe Massa, com 20 ultrapassagens. O Raikkonen foi apenas o 6º piloto a fazer o maior número de ultrapassagens. É um dado bastante curioso. Por essa mesma razão, o Felipe é quem andou mais tempo na primeira posição. Mais voltas, 131 voltas ele liderou, e o Hamilton 124 contra 99 do Raikkonen e 49 do Kubica, que ganhou o Grande Prêmio do Canadá. Restando 1 minuto. Nelsinho Piquet saiu do box. Agora todos aqueles que estavam... O Massa e o Raikkonen vêm para o box. Estão tranquilos, colocaram as Ferraris nas 2 primeiras posições. E vem todo mundo para a batalha. As posições serão definidas agora, neste minuto final. Lembrando sempre que vale você abrir depois. Ou seja, até zerar o cronômetro. Aqui, olha só. O Felipe Massa fez 20 ultrapassagens. O Hamilton foi o segundo, Reginaldo, com 16 ultrapassagens. E o Raikkonen aparece apenas na 6ª posição com 11 ultrapassagens. Ele que acabou sendo campeão do mundo. Confesso que estou acostumado a ver estatística de Fórmula 1. Nunca tinha atentado por uma estatística. Alguém se preocupou com as ultrapassagens no momento em que se busca exatamente isso. Se facilitar as condições de ultrapassagem. As Ferraris estão tão tranquilas que você vê, por isso mesmo não vai ser batido o recorde, né? 15.041 do Felipe Massa no trecho, na parte mais rápida do treino, e ele já no box. Olha, o Trulli fechou agora, o Mark Webber fecha agora. Para esses já não vale mais uma volta. Porque se eles andassem, o tempo seria batido. Tanto que a volta ideal, somando-se a melhor parcial de todos eles, né? Que uma é do Hamilton, outra é do Massa, e a terceira também é do Massa, deu 1:14.758. Bateria de longe o recorde. Agora vão definindo as posições. Massa é o mais rápido, Raikkonen é o segundo. O Hamilton acabou de passar, você viu lá, fazendo o terceiro tempo, 1:15.293, está perto. O Trulli tem o 4º tempo, o Alonso tem o 5º tempo. Piquet está em 10º. O Mark Webber tem o 6º, isso quer dizer, o Timo Glock tem o 7º, o Kovalainen é o 8º, o Kubica é o 9º e o Nelsinho Piquet é o 10º. E o Coulthard vem por aí, conseguiu fazer o 9º tempo. E você viu como conseguiu fazer o 9º tempo o Coulthard e joga o Nelsinho para a 11ª posição. Balançou todo ali naquela linha verde que eles estão falando. É a linha de chegada ali. Aquele é exatamente a linha de chegada. Por incrível que pareça... É um asfalto verde. Ela começa na linha de chegada. O carro recebe a bandeirada, ou abre o cronômetro, ou trava o cronômetro, e depois seja o que Deus quiser. O piloto seguro foi o que aconteceu com o Coulthard. Para arrumar um tempinho, ele passa completamente desgarrado na linha de chegada. Por isso é que criaram aquela parte verde, onde o asfalto como é que eu poderia explicar? Tem a zebra e ele é totalmente granulado, que é para prender um pouco o carro, porque o piloto vem pendurado mesmo para conseguir o tempo. E logo depois tem a grama. Aí você vê. Não está nada contente o Gerhard Berger. Estou dizendo aí, você vê o Gerhard Berger, ele não está nada contente, o Berger, com o resultado dos pilotos da equipe dele. Devia estar, viu? Porque o Coulthard colocou ali na 9ª posição e não era fácil botar algum carro da RBR ou da STR. Você vê que o Coulthard colocou ali o carro na 9ª posição, o Mark Webber colocou na 6ª posição. Os 2 carros da RBR vão para o Q3 e os 2 da STR não vão.
Já já nós voltamos. E aí sim vai valer a pole position. Prepare aí o seu coração e prepare a sua torcida por Felipe Massa. E logo depois, a largada da 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Gasolinas Petrobras, testadas nas pistas, aprovadas por você. Seus sentidos preferem um Renault Megane. Por viverem numa ilha, os japoneses valorizam cada pedacinho de terra. Por viverem numa ilha, os japoneses descobriram que é preciso respeitar o espaço do próximo e sabem que é fundamental cultivar a relação com os outros, de geração em geração. E você, como está vivendo em seu pedaço de terra? Centenário da imigração japonesa no Brasil. Homenagem do Banco Real à cultura que sempre soube que tudo na vida está interligado. O que eu canto é pro povo da cidade escutar. Você canta mal pra burro e é feio pra danar. Eu não canto, mas eu rimo e sou bonito de lascar. Pra chamar sua patroa, basta eu assobiar. Já a sua por descuido, com leiteiro vai pro bar. E a senhora, sua mãe, aquela... Opa! É assim, ó, muita calma, meus amigos, não vale a pena brigar. Pegar leve uma atitude que você tem que tomar. São João é nova esquina. Este produto é destinado a adultos. Chegou o TIM Web Banda Larga. Internet sem fio que você leva para onde quiser, em qualquer computador. É só plugar e usar. Que tal ver o mundo de um jeito diferente? E a banda larga também está no seu celular TIM 3G+. TIM. Viver sem fronteiras. Voltamos a falar ao vivo do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Stock Car 2008 é a 4ª etapa. Os boxes já foram abertos, os carros estão aquecendo os pneus e daqui a pouco vão alinhar no grid de largada. O líder da competição, Marcos Gomes, vai largar na 28ª posição. Ontem no treino classificatório não foi bem, porque sempre quando foi para a pista pegou muito tráfego pela frente. Por isso, vai largar aí no meio de muita gente. Vamos conferir então a classificação da competição até agora, depois de 3 etapas. Quem lidera é Marcos Gomes, com 65 pontos. Em seguida vem Ricardo Maurício em segundo, 64. Thiago Camilo é o terceiro, 39. Cacá Bueno é o quarto com 28. Attila Abreu é o quinto com 24. Em sexto vem Antônio Jorge Neto com 24. O sétimo é o Rodrigo Esperafico com 22. Juliano Lossaco é o 18. É o oitavo com 18. Alceu Feldman é o nono com 17. E Valdeno Brito é o décimo com 16. O sábado da velocidade continua. Com você, Galvão Bueno. Muito bem, estamos de volta aqui, equipe Ferrari. Já a largada, a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Neste sábado de super velocidade. Para você que gosta de velocidade, para você que gosta de automobilismo, um sábado inesquecível. Vamos ter outros durante essa temporada com o treino oficial de Fórmula 1 coladinho. Logo depois, uma corrida da Stock Car. Um presente para você que gosta de velocidade, que gosta de automobilismo. Sobraram 10 pilotos. Raikkonen, Massa, Kubica, Alonso, Coulthard, Mark Webber, Trulli, Glock, Hamilton e Kovalainen. Veja quando eu disse Raikkonen e Massa, os 2 pilotos da Ferrari. Eu falei só o Kubica da BMW, porque o Raikkonen foi apenas 12º, uma BMW ficando fora
dos 10, não é normal. Depois vem o Alonso, apenas uma Renault, porque o Nelsinho ficou na 11ª posição por milésimos, mas ficou na 11ª posição. Aí vem o Coulthard e Webber, os 2 carros da RBR. Aí depois vem Trulli e Glock, os 2 carros da Toyota. E depois vem Hamilton e Kovalainen, os 2 carros da McLaren, mas lembrando que o Hamilton vai perder 10 posições. Ele e Rosberg vão perder 10 posições por não terem obedecido o sinal vermelho no reabastecimento, primeiro reabastecimento do Grande Prêmio do Canadá. E com isso o Hamilton bateu no Raikkonen e o Rosberg bateu no Hamilton e os 2 tomaram 10 posições. Positivo, tá ok, tá confiando, os motores estão firmes, então vamos lá, vamos ver o que acontece na Ferrari. O Rosberg foi o 15º, com isso ele vai largar em último. E o Rubens Barrichello já ganhou uma posição de 18º para 17º. Reginaldo, que a gente poderia, ficou na dúvida se pudesse aparecer uma punição por Kovalainen, porque ele atrapalhou realmente o Nakajima. Depois da primeira corrida, eles estipularam uma velocidade mínima de volta para quem já tinha marcado o tempo, para não complicar a vida dos adversários. Quer dizer, a partir devem ter entendido que o Kovalainen ficando naquela velocidade, acima daquela velocidade mínima, não seria nem o caso de se analisar, porque não apareceu no computador como costuma aparecer. Teria aparecido carro 23 sob investigação dos comissários. Não apareceu, quer dizer, o fato de estar acima daquela velocidade, daquele tempo de volta já deve ter sido suficiente para os comissários. Eu vi bem esse lance, porque bem na frente da gente aqui, ao completar a volta, e o Kovalainen fez de tudo para não atrapalhar. Ele saiu bem para a esquerda. Agora acaba atrapalhando porque é uma chicane. Então assusta o piloto e o Nakajima que vinha atrás. Não é por isso que o Nakajima ficou fora. Muito provavelmente, você vê, se o Rosberg ficou fora, o Nakajima iria ficar fora também. Mas enfim, não teve reclamação e por isso não aconteceu nada. Veja só, o Rosberg virou um 16.235, o Nakajima virou um 16.243. Ele virou o mesmo tempo do Rosberg, e há algum tempo ele perdeu ali. Não sei se ele perdeu o suficiente, porque o Nelsinho fez o 11º tempo com 1:15.770. Daí pro Nakajima tem meio segundo de diferença. Não sei se ele teria perdido mais de meio segundo ali. Bom, nesse começo da parte final aí, vale dizer pelo menos entre quem está disputando aí, que são as 5 melhores equipes, né? Como é que está o placar aí? O Massa está 5-2 em cima do Kimi Raikkonen, das 7 primeiras corridas do ano. O Hamilton 5-2 em posições de largada em cima do Kovalainen. Agora o Hamilton vai perder por causa da sua punição. O Kubica e o Heidfeld está 8-0 a favor do Kubica. Já está 8-0 porque já está definido que o Heidfeld ficou fora. E o Trulli em cima do Glock 6-1 nas 7 primeiras. O Webber em cima do Coulthard também 6-1. A situação do Heidfeld, digamos assim, o massacre técnico do Kubica em cima do Heidfeld é tão grande que já se fala na Itália abertamente que o Alonso estaria já negociando com a BMW, esperando uma posição com a Ferrari, porque ele também negociou com a Ferrari, mas depende de uma resposta do Kimi Raikkonen. O Raikkonen tem até o fim do ano para dizer para a Ferrari se quer renovar para 2010. Senão o Alonso já viria para 2010, que o Felipe tem contrato até o fim de 2010. Seria no lugar do Raikkonen, mas o Raikkonen tem o direito de opção, a Ferrari deu a ele o direito de opção até o final do ano. E o Alonso, para se garantir, já que a Renault não vem, já estaria, veja que eu coloco sempre no condicional, já estaria negociando com a BMW, claro, por lugar do Heidfeld. Tanto que o Alonso já teria dito a alguns amigos espanhóis, seria muito prazeroso, porque seria um grande desafio correr junto com o Kubica. Mas você vê a situação do Alonso, que não é fácil, porque a BMW não vai aceitá-lo por um ano só. Teria que fazer um contrato de 2 ou 3 anos. E o Alonso está esperando o Kimi Raikkonen dizer se vai ficar ou não. Mas aí teria que desistir da Ferrari. Teria que desistir e ficar mais um ano na Renault. E é ruim? Do jeito que ele está correndo. Não, ficar mais um ano na Renault, ir na Ferrari, sem saber. Pois porque por isso que ele gostaria de ter isso. Ele teria que dizer não para a BMW sem saber se vai ter Ferrari. De repente ele diz não para a BMW e não tem Ferrari. A não ser que o Kimi Raikkonen confesse para ele, porque o Kimi, eu acho que não sei. Vamos ver. A verdade é que nós já temos aí o tempo
5h40 restando. O Timo Glock tá aí, o Felipe Massa, a imagem não mostra. O Felipe disse assim, eu tenho que fazer uma grande volta. Ele disse, eu tenho que fazer uma grande volta. Vamos esperar. O tempo do Glock foi 21,242. E quem entra na pista agora entra para fazer melhor tempo. Então vamos lá. O Felipe disse, eu tenho que fazer uma grande volta. A primeira parcial dele é a melhor até agora. Rodou, parou. O Trulli rodou, parou. Fiquei torcendo para ele sair para não atrapalhar a volta do Felipe. Mas o Alonso já faz ele a melhor volta agora. O Hamilton faz a terceira melhor parcial. Por enquanto tá tudo indefinido, até para quem vai ser o primeiro a conseguir uma volta rápida. Aí como perdeu o carro, Trulli? Acho que vai ser o Alonso. Não, o Massa faz o segundo melhor. Ele já tinha feito a primeira, faz o segundo melhor trecho da prova. O primeiro é do Alonso, o segundo é do Massa. Aí você vem com o Felipe. Aí vem ele. Olha que ele mudou coisa ali além de marcha. Você viu que ele mudou freio ali, posição de freio. Alguma coisa ele mudou ali à direita, abaixo do volante. Ali ele muda carga de freio, mais para frente, mais para trás. 1:16.597. 1:16.597 com duas melhores parciais. A primeira do Alonso, as duas últimas do Felipe, mas tem muito treino pela frente. O Raikkonen vem rápido também. O Raikkonen também vem rápido. O Alonso faz o segundo tempo, mas o problema é o Raikkonen. Aí vem o Raikkonen, 1:16.597, o tempo do Felipe. Aí vem o Raikkonen, para fechar o tempo é bom, hein? O tempo é bom, o tempo é bom. Olha aí, 1:16.449. É bom, falei que era bom o tempo do Raikkonen. 1:16.449. Aí o Hamilton, sexto tempo apenas. Nesse momento ele estaria largando na 16ª posição, o Hamilton. Praticamente o cara tá fora do baralho. Onde é que ele... também fez demais em fazer sexto tempo aí. Aí, Reginaldo, você vê que o Felipe foi mais rápido que o Raikkonen o tempo todo. A diferença ficou quando eles fizeram o treino hoje, das 11 a meio-dia, horário aqui da França. Das 6 às 7 da manhã, horário oficial de Brasília. Ali é que os carros estavam mais pesados. Naquele momento é que o Raikkonen foi um pouco melhor do que ele. Também precisa saber quem escolheu ficar com o carro mais pesado para o treino agora. Na opção deles, tem sempre uma volta de diferença. Quem vai parar uma volta antes? E foi aí que se decidiu a corrida no ano passado, hein? O Kimi Raikkonen ficou com o direito de parar mais tarde. O Felipe largou na pole, liderou a corrida toda até o pit stop do Kimi Raikkonen, que foi muito bem aproveitado. Ele andou rápido antes do pit stop e voltou na frente. O Felipe, com a cabeça aí, deve ter, por estar na frente do campeonato, feito a opção de parar depois. Se ele parar depois, ele está uma volta mais pesado do que o Kimi. Aí essa diferença de 1:16.449 para 1:16.597. Mas o Felipe vai tentar de novo. Ele vai tentar a pole, está indo aí para sua última chance, mas se largar em segundo e se tiver esse direito de parar depois, dá na mesma, hein? A tendência é que ele tenha feito essa escolha. Mas posso quase apostar que ele tenha feito essa escolha. Mas é um caso interno deles lá. Raikkonen, por enquanto, tem a pole 1:16.449. Felipe tem 1:16.597. Alonso em terceiro. Esse Alonso não é brincadeira, não. 1:16.848. Não é brincadeira mesmo. No treino de ontem, você vê um momento em que o Alonso... Você vê o carro deslizando com as 4 rodas, ele controlando e corta até para... Tá vendo ele aí? Corta para a equipe e aquele sorriso de admiração de todos os mecânicos. Olha, ele pediu para ir mais rápido, pediram para que ele fosse mais rápido nessa volta de aquecimento de pneus. O Felipe vai abrir a volta já. Restando, vamos já para o minuto final. Como sempre decidido, olha como ataca a zebra, amigo. E ele tem que atacar lá porque ele tem que passar forte naquele ponto que eu falei. Aquela é a zebra que se ataca. E quando ele terminar a volta, ele vai atacar mais ainda. E depois ele tem aquela areazinha de escape para evitar que o carro vá embora.
Tá com vontade, ó, tá com apetite o Felipe. Vamos ver. É muito curiosa essa pista, porque você vê a temperatura ambiente é a mesma desde o começo, 27 graus. Agora, se tem sol, o rendimento é um, e se não tem é outro. 139 milésimos mais lento. Isso porque o asfalto é mais escuro que em todas as outras pistas, e ele capta mais calor. Se o sol some, a pista muda completamente de rendimento. Agora você vê que eu ia dizer que o Felipe está andando no limite extremo. É aquela coisa que tem que acertar uma grande volta. Por isso que ele está passando do limite. Agora deu uma travadinha ali. Mesmo assim, ele foi para 99 milésimos. Ele poderia ter sido mais rápido. Ainda dá para tentar buscar no trecho final. Pode dar ali no limite, porque é para 1 centésimo. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele consegue. Ele tentando tudo, vai arriscar tudo. Olha como ele vai atacar a zebra final agora e depois ele se vira para segurar o carro. Olha como atacou. Se vira para segurar o carro, para passar 1:16.490. Ele melhorou o tempo dele, foi aquela travadinha no dianteiro esquerdo. A travadinha no dianteiro esquerdo. 1:16.449. Aí vem o Alonso para fazer o terceiro tempo. 1:16.840. E o Raikkonen tem chance até de melhorar. O Raikkonen vai melhorar o tempo dele. A não ser que ele faça uma bobagem agora. Nesse finalzinho ele melhora o 16.449. Vai nada, vai pro boxe de bobo. Vai dar uma pancada na zebra, depois não conseguiu segurar naquela parte verde e ficar pregado no pneu ali. Ele evitou. Mas sabe o que ele fez, Reginaldo? Agora muda a história. Ele fez agora o que o Felipe fez no Canadá. Quando ele soube que o Felipe não conseguiu baixar o tempo dele e soube que o Hamilton não contava, e soube que o Alonso não conseguiu baixar o tempo dele, o que ele fez? Recolheu pro box. Com isso ele ganha uma volta de combustível. Por isso é que o Felipe e o Raikkonen pararam na mesma volta no Canadá. O Felipe, quando viu lá que não podia fazer melhor do que o sexto, não fez a última tentativa, porque passar na linha de chegada significa dar uma volta inteira para trazer o carro para o box. E com isso, o Alonso fez. Se o Felipe ia ficar uma volta mais na pista, agora eles estão com o mesmo número de voltas. Para explicar isso que você está dizendo, ao pé da letra do regulamento, agora todos os carros que participaram, os 10 carros que participaram dessa última parte do treino, vão receber um nível de combustível estabelecido pelo número de voltas que deu e pela quantidade de litros que a FIA estabelece. Então, vai pôr a gasolina que vai ficar do jeito que você falou. Eles partem para o treino já com combustível que vão largar. Desde o começo do ano não tem a reposição como tinha o ano passado pelo número de voltas dadas. O que acontece com o Raikkonen é que ele economizou uma volta como o Felipe tinha economizado uma volta no Canadá. Olha só, Raikkonen e Massa na primeira fila, Hamilton e Alonso na segunda, Trulli e Kovalainen na terceira, Kubica e Weber na quarta, Coulter e Glock na quinta. E depois na sequência, Nelson Piquet na 11ª. Lembrando que o Hamilton vai largar em 13º e todo mundo sobe até a 13ª posição. Com isso o Hamilton larga em 13º. Aí a sequência com o Barrichello largando na 18ª, vai ganhar uma posição porque o Rosberg vai perder 10 posições. Os dois foram punidos. A primeira fila de qualquer forma é da Ferrari com Raikkonen e Felipe Massa. E nós vamos para a largada da Stock Car. Terceiro.